Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marisa Brandão, diretora executiva da JA Goiás, e vou ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desta instituição em parceria com a SEDUC e com o Goiastec, na realização de vários projetos super interessantes que vocês vão poder acompanhar com a gente ao longo desse período todo. Vamos lá conhecer um pouquinho a JA. A JA é a Junior Achievement. Ela é uma organização internacional, foi fundada em 1919 e já está em mais de 100 países. É uma organização social, é uma organização que leva os projetos à comunidade sem custo nenhum. Então, isso significa que onde você realizar um projeto da JA, você não vai pagar, porque isso vai ser gratuito. A JA, por ser essa instituição internacional, global, é uma instituição, então, que trabalha em muitos países. Nós já estamos aí indicados ao Prêmio Nobel da Paz por mais de 5 anos e nossos projetos estão aí vinculados às ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com certeza, em algum momento, vocês já estudaram aí os ODS e, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 8 que estão vinculados diretamente aos nossos projetos. Então, a JA, como uma instituição incentivadora de jovens, ela é dedicada para preparar os jovens para a vida pessoal e profissional por meio de programas de educação empreendedora. O nosso foco é o protagonismo juvenil, para que você possa ser aí a pessoa que dá o destino da sua vida, que vai tomar as decisões, vai ter uma série de habilidades e competências que serão trabalhadas nos projetos, para que você possa ser aí realmente a pessoa que faz acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente está dizendo disso, né? Do quanto você vai definir aí os seus caminhos, os seus objetivos e seguir atrás dos seus sonhos. A JA é uma grande oportunidade de você conhecer e saber como pode fazer isso. Como eu coloquei, nós somos aí uma instituição global, ou seja, né, acontece no mundo inteiro, mas ela tem impacto local. Aqui hoje nós estamos falando da JA Goiás, certo? Então, esse impacto local mostra que os nossos atendimentos são com jovens aqui do nosso estado, vocês que estão espalhados aí por vários municípios através do Goiastec, nós temos aí a oportunidade de chegar a muitos de vocês. E temos também, claro, a atuação também presencial. Essa foto que vocês estão vendo é um grupo de alunos nossos que realiza o projeto Mini Empresa e aí eles estão num evento conosco. Então, a instituição, ela tem esse impacto local, ou seja, faz a diferença onde ela está atuando. Nós somos uma instituição que tem como foco, como eu já disse, o incentivo, né, ao protagonismo juvenil, mas é uma organização, então, que oferece aprendizado prático e imersivo e prepara vocês para o mercado de trabalho, traz aí temas como educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, ética, sustentabilidade. São várias temáticas que são abordadas nos programas e que nos dão aí a possibilidade de chegar a muitos jovens no mundo inteiro. Então, acho que é bem legal você se lembrar que a oportunidade que você está tendo hoje de realizar um programa da JA é uma oportunidade que muitos jovens como você estão tendo ao longo do mundo inteiro. Em mais de 100 países, a JA é a mesma. Realiza esses projetos. Então, os projetos que você está recebendo, você está aí também se nivelando com muitos jovens do mundo inteiro. A JA, então, ela trabalha aí compartilhando habilidades que o mercado procura e que os jovens precisam. Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades e competências, trazendo muitas temáticas interessantes, para que vocês possam estar com mais prontidão, com mais capacidade, proatividade, para conduzir a sua vida profissional e pessoal. Nós temos uma série de programas, uma grade de programas incríveis que vocês vão permear muitos deles ao longo dessas jornadas aí conosco. Cada programa tem uma temática específica, um conteúdo específico, aborda os ODS que nós citamos e cada programa vai te dar a oportunidade de receber o seu certificado. Como a gente falou, por ser uma instituição, né, internacional, o seu certificado ele é valorizado em vários locais. Então, não se esqueça de ficar atento a receber o seu certificado e colocar o seu certificado no seu currículo para que possa potencializar as suas oportunidades. Além dos alunos, os voluntários também recebem os certificados.
Então, vocês podem ver que quem vai aplicar aí os programas com vocês, que vai conduzir essas jornadas, são profissionais voluntários, que vocês podem ver aí na imagem, onde eles todos estão recebendo e mostrando orgulhosamente o seu certificado. O que eu queria chamar a atenção? Se esses profissionais gabaritados de mercado, que já têm, né, expertise no mercado, já têm a sua história, valorizam tanto esse certificado, imagina para quem está começando. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Valorizem o certificado de vocês, leve na sua entrevista de emprego, fale que você participou dos programas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua trajetória. Nós reforçamos aqui para vocês essa capilaridade, a capacidade que a Junior Achievement tem de chegar a tantos locais. Então, mundialmente, como eu disse, ela é uma instituição fundada em 1919, é uma instituição centenária, e hoje ela está em mais de 100 países, ao longo, né, dentro do mundo inteiro, mais de 100 países, 6 centros operacionais. No Brasil, a Junior Achievement existe desde 1983. Já é também uma grande trajetória, né? Mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem. O que são as experiências de aprendizagem? É o que você vai vivenciar no programa. Cada jovem, cada experiência de aprendizagem gera um certificado. Vocês vão participar de mais de um programa, mais de uma oportunidade. Vocês podem até colecionar esses certificados. E aí esses números mostram, né? Aí nós temos aí de 2020 a 2025 uma evolução nos nossos atendimentos no Brasil. Isso é muito significativo porque traz a credibilidade do nosso trabalho e a força desse trabalho que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, o ano passado, o ano de 2025, nós chegamos a 1 milhão de experiências no Brasil. Só aqui no estado de Goiás, nós tivemos 37 mil experiências, né, de aprendizagem acontecendo aqui conosco. Então, são números significativos, números de impacto e números que mostram, né, onde é que nós estamos atuando e tendo essa oportunidade. E você vai fazer parte dessa estatística com a sua participação aí efetiva nos nossos projetos. Em Goiás, desde 2002. Então, olha só no estado de Goiás, nós já vamos fazer aí 24 anos, né, de realização de atividades na comunidade, nos municípios, nas escolas, nas instituições. Então, mais de 300 mil experiências de aprendizagem e mais de 13 mil participações voluntárias. Pessoal, fique bem atento. As pessoas que vêm aplicar para vocês os programas da JA são voluntários, profissionais do mercado, que se dedicam voluntariamente. Eles recebem o treinamento e eles vêm, então, aplicar o programa exatamente na expectativa de trazer para vocês uma oportunidade, né, de melhoria, de perspectiva, para incentivar e motivar vocês a construírem uma carreira de sucesso. Tá? Esses voluntários, hoje vocês estão vendo aí também as logomarcas das empresas parceiras. Essas empresas financiam o projeto para que o projeto chegue sem custo nenhum para a comunidade. Como eu disse, todos os jovens que recebem os programas da JA, eles recebem gratuitamente. Então, nenhum aluno paga por receber o programa, tá? Esse custo é financiado pelas empresas parceiras. E se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que vocês conhecem boa parte dessas empresas, que fazem parte do nosso mercado local, e são empresas que conhecem a JA. Ou seja, se você for tentar uma vaga de primeiro emprego, né, um estágio em alguma dessas empresas, não esqueça de mencionar o seu certificado, porque com certeza eles vão ter um olhar diferenciado, porque conhecem o projeto e investem e apoiam. Além disso, lembrando dos voluntários, quem vem aplicar os programas, normalmente são voluntários oriundos dessas empresas, ou seja, são os gerentes, né, os técnicos, supervisores, as pessoas que participam profissionalmente dessas empresas é que se dedicam voluntariamente para realizar os projetos conosco, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês isso daí, para vocês saberem, né, os programas que estão chegando para vocês. E aí eu reforço muito a parceria da Junior Achievement, né, com a SEDUC já há muitos anos e em várias modalidades. Hoje aqui a gente está falando especificamente da modalidade aqui através do Goiás Tech. Então, é uma parceria de sucesso, de longa data, e a gente fica muito feliz e agradecido dessa confiança da SEDUC na realização do nosso trabalho, né? Eu trouxe um depoimento muito importante da diretora pedagógica da SEDUC, falando sobre os nossos programas, para vocês entenderem por que nós estamos aqui, né?
Claro que a Seduc avalia todo esse processo. Então, ao combinar educação empreendedora, sustentabilidade e desenvolvimento ético, a iniciativa consolida-se como um modelo educacional transformador, que prepara os estudantes não apenas para o sucesso individual, mas também para atuarem como agentes de transformação social. Então, essa é a leitura, né, que a nossa grande parceira aí, Alessandra, faz do trabalho da JA. E é por isso que nós estamos aqui hoje, obviamente, realizando essa jornada de projetos aí em parceria com a Seduc e oferecendo essa oportunidade para vocês. Vou deixar aqui para vocês o QR Code do nosso Instagram, porque lá nós temos várias oportunidades sendo oferecidas, né, onde vocês podem acessar e realizar outros cursos e participar de eventos e outras promoções que a Junior Achievement vai viabilizar, sempre para a promoção do seu desenvolvimento, da sua capacitação, do desenvolvimento das suas habilidades. Além de seguir aí nas redes sociais, eu convido vocês também para acessarem a nossa plataforma, que é o Inspira Já. É uma oportunidade de você fazer uma série de cursos de forma gratuita no formato online. É um outro formato, não é o que a gente está conduzindo aqui, mas ali nós temos várias oportunidades e você vai escolher de acordo com a temática que é do seu interesse. Tem muitas oportunidades e todas elas geram um certificado. Tá bom? Então fica aí o meu convite, aproveitem bastante essa oportunidade que vocês vão ter de vários cursos e módulos, né? Que vocês vão conseguir acessar aqui através do Goiás Tech. Façam aí uma boa jornada e desejo muito sucesso, muito aprendizado, que é o que vocês podem obter com a JA. Muita oportunidade, desenvolvimento e aprendizado, né? Através das habilidades que vocês vão desenvolver. E ainda ter aí essa possibilidade de ser aí o arquiteto do seu caminho, você conduzindo a sua trajetória. Então, parabéns pela oportunidade, aproveite muito e sucesso! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa de negócios sustentáveis. Me chamo Luiz Fernando e hoje, em nossa segunda videoaula, vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos abrir nossa videoaula de hoje com essa frase do Bill Gates. Ele diz assim: precisamos realizar algo gigantesco que nunca fizemos antes, muito mais rápido do que qualquer coisa que já realizamos. Para isso, precisamos de muitos avanços na ciência e na engenharia. Precisamos construir um consenso de que não existe e criar políticas públicas para impulsionar a transição que não acontece de... Nossa Senhora, ficou horrível. Vou voltar. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa de negócios sustentáveis. Me chamo Luiz Fernando e hoje, em nossa segunda videoaula, vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos abrir nossa videoaula de hoje com essa frase do Bill Gates. Precisamos realizar algo gigantesco que nunca fizemos antes, muito mais rápido que qualquer coisa que já realizamos. Para isso, precisamos de muitos avanços na ciência e na engenharia. Precisamos construir um consenso que não existe e criar políticas para impulsionar uma transição que não acontecerá de outra forma. Aqui é um resumo de uma ideia central que o Bill Gates defende há anos, né? A necessidade de uma revolução energética sem precedentes para resolver as mudanças climáticas. Ele está falando da necessidade urgente de uma nova consciência sobre sustentabilidade. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, curiosidade. Você sabia que durante mais de 200 mil anos, né, vivemos sem plástico e durante mais de 195 mil anos, nós, Homo sapiens, não comprávamos nada. Não havia nem sequer conceito de dinheiro. Não havia um mundo sem... imagina um mundo sem celular, sem vendas online. Como é que os nossos ancestrais sobreviviam, né, dessa forma? Isso faz a gente pensar, será que a gente precisa mesmo de tanta coisa? Ou será que a gente pode
ter uma visão mais sustentável, mais consciente? É importante a gente pensar. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é a visão de migrar de um modelo de sociedade de crescimento industrial para uma sociedade de regeneração. O que vem a ser isso? De maneira geral, que a gente pode falar que sustentabilidade é a capacidade de manter-se. Então, quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não esgotando facilmente. Nossa urgência é migrar dessa sociedade de crescimento industrial sem limite, extrativista, para uma sociedade de regeneração mais colaborativa, circular e que gere vida, né? A questão aqui é entender que sustentabilidade não é só salvar uma árvore, é conseguir continuar fazendo o que a gente faz sem estragar o futuro. Dá para fazer uma festa sem entulhar o quintal de lixo, concorda? Essa é a ideia. Então, nós podemos consumir, porém, de forma consciente e mais responsável. Então, para isso, entender um pouquinho melhor a respeito da sustentabilidade, vamos falar sobre os pilares da sustentabilidade. Então, de uma forma simplificada, sustentabilidade é a capacidade de sustentar as ações e as atividades humanas sem comprometer as necessidades de gerações futuras. E vai muito além da questão ambiental. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre o Meio Ambiente começou a formar os pilares, né, as ideias do que seriam os pilares de sustentabilidade, que inicialmente eram 3, né? Falaram sobre social, econômico, ambiental. A visão aqui é a harmonia entre esses 3 pilares que promove a sustentabilidade. Então, quando fala do social, econômico, ambiental, se a gente parar para pensar, por exemplo, numa banda, quando toca a guitarra, pensa no social, na pessoa, a bateria seria o econômico, o vocalista seria o ambiental. Se um deles falha, a música desafina. Essa é a ideia da harmonia entre esses 3 pilares que promove a sustentabilidade. Então, no pilar social, né, nós temos a visão do modo como vivemos em sociedade. Trata da nossa relação com o próximo. Por exemplo, quando a gente pensa em garantir a diversidade cultural, social, inclusive de direito trabalhista, né, que isso tudo seja respeitado, preservado. Que, aliás, isso consta até no nosso 5º artigo da nossa Constituição Federal. Então, é importante ter essa visão em relação ao social. No pilar econômico, diz respeito ao desenvolvimento financeiro de todos. Seria a visão de nações mais ricas, potencializando as nações mais pobres do planeta para reduzir a questão de desigualdade social, econômica, em relação ao mundo, promovendo de uma forma um crescimento mais responsável, de longa duração. Essa é a visão do pilar econômico. No pilar ambiental, ele diz respeito sobre a nossa forma de interação com o meio ambiente. É a visão de preservação desse recurso para o futuro. Reduzir a poluição, conservar habitats naturais. Essa é a visão do pilar ambiental. Além dos 3 pilares iniciais, né, que falamos agora há pouco, outros novos pilares também foram considerados, né? Então, novos pilares de sustentabilidade, com o passar dos anos, começaram a ser discutidos. Um deles é a questão da sustentabilidade cultural, que seria dizer respeito do nosso modelo de desenvolvimento, de preservação, né, da própria nossa diversidade, do modelo que temos múltiplo. Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de uma música, a gente está falando de cultura de um povo. Então, sustentabilidade cultural é preservar essa diversidade do ser humano, de nações como um todo. Além da diversidade, também falamos da sustentabilidade ética,
né? Nós, como seres, nós somos seres que nos importamos uns com os outros, com questão... Puxa. Vamos falar então da sustentabilidade ética. Sustentabilidade ética envolve a questão da aliança entre gerações, a visão entre aquilo que somos e entendemos como correto. Se eu não me importo com que as pessoas, com aquilo que ainda não... Nossa Senhora, fugiu. Então, sustentabilidade ética. Sustentabilidade ética, nós somos seres que nos importamos uns com os outros, com os que estão aqui e com os que virão no futuro. Isso se chama laço social ou aliança intergeracional. Isso não se resolve na técnica, isso se resolve com a ética. Se eu não me importo com pessoas que ainda vão nascer, eu vou destruir os recursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Isso é o fim da espécie humana. Além da sustentabilidade ética, temos também a sustentabilidade política, que é a capacidade de pessoas participarem de decisões que afetam suas vidas, suas comunidades, o planeta. É também a capacidade dos governos criarem regras que garantam o bem coletivo, de agora e do futuro. Em outras palavras, não adianta ter consciência ou uma tecnologia limpa, uma consciência ambiental, uma vontade social, se não existir leis ou políticas públicas que promovem essa participação cidadã, esse processo não vai funcionar. Isso é o que diz respeito à sustentabilidade política. Tem também a sustentabilidade estética. E aqui a ideia é que algumas coisas têm valor porque são bonitas, são simbólicas ou são importantes ali para a nossa identidade, ou mesmo que não gerem dinheiro, elas merecem ser protegidas. Então, se a gente pensar aqui no Brasil, nós temos o pão de açúcar, ali o corcovado, faz parte da paisagem, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso contexto, do nosso orgulho brasileiro. Então, isso precisa ser preservado. Então, faz parte da sustentabilidade estética. Então, pensando na questão da sustentabilidade, de um modo geral, a gente não pode deixar de explicar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Então, imagina que lá, alguns anos atrás, então, quando falamos sobre sustentabilidade, não podemos deixar de explicar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, as ODS. Imagina que 193 países se reuniram para discutir o futuro do nosso planeta. Isso lá em 2015. Então, todos eles olharam, né, e disseram: a gente está indo num caminho complicado, um caminho mau. Tem gente passando fome, o planeta está esquentando, a água está poluída, e a gente precisa fazer um combinado aqui entre nós, um combinado global, para resolver esse problema até 2030. Então, esse combinado se chama de Agenda 2030. E dentro dela existem 17 metas, que são principais, que a gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Cada ODS é como uma matéria que o mundo precisa passar. Então, acabar com a pobreza é uma ODS 1. Garantir água limpa é a ODS 6.
ter um consumo responsável, ODS 12 e por aí vai. Então, o Pacto Global da ONU promoveu essa conexão entre aqueles que precisam de um apoio e aqueles que podem promover esse apoio, né? Então, como eu falei, atualmente são 17 ODSs e esses 193 países membros da ONU decidiram, por unanimidade, em um acordo inédito, histórico, assumir o compromisso de acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade, injustiça e combater aí as mudanças climáticas. E por que isso importa para a gente? Por que isso importa para vocês? Porque vocês são a geração que vão acabar, que tem essa conta na mão, que vão contribuir para esse resultado, né? Quando vocês estiverem daqui 20 anos, o mundo vai olhar para trás e vai se perguntar, nós cumprimos ou não os nossos objetivos? Nesse sentido, vocês podem e devem pressionar governos, empresas e até si mesmo para pensar numa maneira de chegar lá. Então, é um papel que está em nossas mãos, é uma responsabilidade que está sobre nossas mãos. Então, uma curiosidade também sobre as ODSs, né? O Brasil, ele criou voluntariamente a 18ª ODS, que trata sobre igualdade étnico-racial, tornando-se, então, um dos primeiros países no mundo a adotar um objetivo próprio dentro da Agenda 2030. Nesse caso, a desigualdade étnico-racial, o objetivo dela é eliminar o racismo e a discriminação de povos indígenas e comunidades afrodescendentes. Aqui, vocês, para entenderem um pouquinho melhor, nós vamos apresentar aqui então um QR Code para vocês acessarem alguns exemplos de negócios que cumprem essas ODSs. Então, acessem esses links, né? E compartilhem também, são modelos aí muito importantes, muito interessantes, de negócios que visam, né, atender as ODSs. Aliás, até um detalhe assim rápido, as ODSs elas são baseadas em 5 P's, né? Prosperidade, pessoal, paz, planeta e parceria, né? E vocês então agora têm até uma atividade, né, para começar a desenvolver e pensar em negócios sustentáveis. Eu vou ficando por aqui, né? Aguardo então vocês até a nossa próxima videoaula e espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído um pouquinho mais com o aprendizado de vocês, tá bom? Abraço, até a próxima.